Então, eu estava falando que da ferida das 5 feridas, a que mais não escuta as próprias necessidades é a da ferida da humilhação. É a personalidade com mais dificuldade de ouvir as próprias necessidades é a pessoa que tem a ferida da humilhação. E eu achava que era do abandono, tá? Eu achava que era do abandono. Ou a da rejeição, mas não. A quem tem mais dificuldade de ouvir as próprias necessidades é quem sofre a ferida da humilhação, que é o masoquista, tá? Ele tem consciência do que ele quer, mas ele ele ouve menos as suas necessidades. Ele até sabe, mas ele não dá ouvidos às próprias necessidades. E aí a pessoa que tem essa ferida da humilhação, esse masoquista, ele sofre com isso, que aí contribui para aumentar mais ainda a máscara da humilhação, para aumentar mais ainda a ferida da humilhação e aumentar mais a máscara do masoquista. Por quê? Porque quando você não escuta as suas necessidades, você está se humilhando, você está se judiando, você está se maltratando. É uma forma de se auto-humilhar, não ouvir as suas próprias necessidades. Olha que interessante. Quando você não escuta as suas próprias necessidades, você está se auto-humilhando, você está sendo masoquista, porque se você quer aquilo, se aquilo é importante para você e você não faz, por quê? Porque é uma forma de se infligir dor, de se auto-infligir humilhação, de se auto-boicotar. Então, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque muitas vezes o outro não precisa humilhar a gente, o outro não precisa maltratar a gente mesmo faz isso com a gente. Inconsciente, a gente se auto-machuca, a gente se auto-inflige dor, a gente coloca dor em nós mesmos. Por exemplo, se eu gosto de ir numa festa, no vintage, eu gosto de ir no vintage. Não, eu não não posso, tenho que ficar aqui em casa, eu tenho que fazer comida para as crianças, eu não posso ser feliz. Não, eu sou feliz, eu vou fazer o que me faz feliz, então eu vou. Se isso me faz feliz, eu vou. Ah, o masoquista não posso, né? Não posso. Então ele se auto-coloca sofrimento. Por quê? Porque ele não escuta as suas necessidades, não faz aquilo que ele quer. E aí ele vai ficando pesado, né? Ele faz de tudo para se mostrar útil. Essa aqui também me confunde bastante com a do abandono, né? Que é uma maneira de esconder a ilusão e ter a ilusão de que não vai sofrer humilhação nenhuma. Então ele se mostra útil para as pessoas. Ele tem a capacidade de fazer os outros rirem. Olha que interessante. O masoquista tem a capacidade de fazer as outras pessoas darem risada, porque ele é muito expressivo e engraçado contando histórias. Por quê? Porque aí ele vai contar histórias, principalmente difamando ele mesmo. Uma forma de ser masoquista. Então ele se coloca como palhaço da história para rirem dele da forma que riram dele na infância. Da mesma forma que riram dele, como se ele fosse um palhaço, ele continua fazendo isso na vida adulta, só que agora ele já é um adulto e ele nem tem noção de que ele está só repetindo a ferida que ele sente, vai revivendo, ele fica revivendo essa ferida, ele não consegue sair desse looping, porque ele não sabe, ele não faz ideia. Quando eu digo ele, pode ser eu, pode ser você, pode ser todos nós. Então, um pouquinho de cada ferida a gente pode ter. Então, por isso que eu gosto muito, já falei, né, de ficar estudando sobre elas, para ver se o meu comportamento está sendo natural ou se eu estou, de alguma forma, buscando me auto-infligir humilhação. Eu acho engraçado as pessoas rirem da minha cara, acho isso divertido mesmo? Será? Assim, só perguntando só, será que isso realmente me faz feliz? Ou isso é uma forma de masoquismo? Gente, eu bebo muita água. Ou isso é uma forma de reviver a minha ferida da humilhação? De ficar contando as coisas que eu fiz como se fosse motivo de piada, de chacota. Então, é bom a gente prestar atenção nessa máscara de masoquista. Como seria ela na prática? Ah, eu vou contar uma piada. Tinha uma palhaça lá. Ah, era eu a palhaça. Nossa, sabe o que eu fiz? Como eu fui idiota. E aí começa a se falar palavras horríveis. Isso não é legal. É uma auto-humilhação. É uma maneira inconsciente de você se auto-humilhar e se auto-rebaixar. Então, talvez assim ninguém adivinhe que sob as palavras que despertam risadas,
se esconde o medo da vergonha. Então, é bom aprender, porque depois você vê uma pessoa, você fala assim, será? Será, hein? Por trás dessas palavras que despertam risadas, pode esconder o medo da vergonha. Então, a menor crítica a seu respeito faz se sentir humilhado. Humilhado é um sentimento diferente do não apoiado. Mesmo porque o cara que busca apoio, na verdade, ele quer atenção. Ele não vai fazer aquilo que você tá dando ideia. Ele só quer atenção. Então, se você estiver criticando ele, você tá dando atenção. Querendo ou não, você tá dando o seu tempo. Você tá falando alguma coisa. Então, se você critica, é melhor do que nada, né? Pelo menos me deu atenção. Agora, se você se sente humilhado na crítica, é a ferida da humilhação. Então, ele é um especialista em menosprezar a si mesmo. A ferida da humilhação, a pessoa é especialista em se auto-menosprezar. Eu fui uma idiota. Minha comida é ruim. Eu não sei fazer nada direito. Gente, você conhece alguém assim? Pelo amor de Deus, fala pra mim se você conhece alguém assim. Que fica se auto-menosprezando. Você conhece? Já viu? Já ouviu falar? Eu conheço. O tempo inteiro se auto-menosprezando. Não, porque eu fiz tudo errado. Porque eu não sei o quê. Porque eu não sei o quê. É diferente da vítima. A vítima, ela fala que ela põe a culpa em alguém, ela não consegue fazer nada. A pessoa masoquista, ela está o tempo todo se criticando. Porque aí o culpado não é o outro. O culpado é ela mesmo. Você entendeu a diferença da máscara do dependente para a máscara do masoquista? Na máscara do dependente, eu me critico. Eu não culpo o outro, eu culpo eu mesma. Enquanto na máscara do dependente, na máscara do dependente, na ferida do abandono, eu culpo o outro porque eu sou uma coitadinha. Agora, na ferida da humilhação, eu sou um lixo. Eu sou um lixo, não faço nada certo, tudo que eu faço dá ruim, dá errado. É autodesprezo, auto-humilhação, né? Ele se vê muito menos importante do que ele é na realidade. Então, para essa pessoa que tem a ferida da humilhação, ela acha inaceitável que alguém ache que ele é importante e especial. Ela fala assim, como assim essa pessoa tá falando que eu sou importante e especial? Nossa, é louca, impossível, impossível. Ele se acha um lixo, né? Então, o diminutivo tá sempre presente. É minha casinha, eu tenho que tomar cuidado com isso. É minha casinha, meu dinheirinho. Posso te dar uma sugestãozinha? É sempre uma coisinha. Não, para com isso, hein? Pelo amor de Deus. Aff, senhora. Ele gosta de tudo pequenininho, menininho. Ele usa tudo um termo pequenininho, casinha, minhas coisinhas pequenininhas. Quando ele vai usar o termo grande, é que eu sou um baita idiota. Você entende? Ele só usa o diminutivo para diminuir suas coisas. E ele só usa o aumentativo para aumentar os seus defeitos. Então, o masoquista é uma beleza, né? Mas a ferida da humilhação é uma beleza, fácil de você detectar. 5 minutos de conversa, a própria pessoa vai começar a xingar ela mesma, tá? Ela não é vítima, ela não vai xingar o governo, ela não vai xingar o diabo, a culpa não é do diabo, não. Eu mesma sou uma pecadora, eu não mereço. E aí ela começa a se autodesprezar. Pois é muito triste, né? Aí vai tendo vários exemplos. No final, sabe aqueles comentáriozinhos? Eu tô parecendo uma pessoa milionária com essa roupa, não tô? Mas eu só pareço, viu? Não sou, não. Aí já se autodespreza. E com detalhes, pouco, o tempo inteiro, assim. É muito fácil, muito fácil. Muito fácil detectar essa daqui. Acho que essa daqui, todo mundo conhece alguém que tem, né? Ele assume culpa pelos outros. Não, o diabo lá, a culpa do fim do mundo é minha. A gente comeu maçã, Eva. Eva, por que você comeu maçã? Culpa e vergonha anda muito parecido, né? Então, eu posso falar que a ferida da humilhação tá ligada com a culpa e com a vergonha. Vamos pôr a culpa no pacote aqui, porque ela vai encaixar certinho. É a culpa de tudo. Tudo é culpa dela. Então, ela sente vergonha porque a Eva comeu a maçã. Me sinto culpada pelo pecado do Adão e Eva 10 anos atrás. É tudo culpa minha. E é tudo culpa minha. Então, qualquer coisa, a culpa você assume. É culpa minha.
culpa minha. Nossa, gente, essa pessoa vive um peso. Você entendeu o peso da vida dessa pessoa? Por que ela é gordinha? Porque é pesado carregar esse peso dessa culpa do mundo inteiro nas tuas costas. Você não tem nada a ver que a Eva comeu essa maçã. Dane-se que a Eva comeu a maçã, problema dela. Não tem nada a ver com esse raio desse pecado original, por exemplo. Tem gente que se culpa porque, ai, o humano pecou. Culpa minha. Para! Gente, é uma culpa muito pesada. Eu não gosto nem de ficar falando dessa ferida, porque pra mim é muito pesado ter que falar isso pra vocês. Pra mim é um puta peso, um saco. É chato, é uma ferida chata, é uma coisa chata. Eu não suporto nem de ouvir essas características. Me irrita. Meu Deus, como é pesado. Como pode viver uma pessoa nessa vibração, nessa frequência? Você ficar se culpando, se recriminando desse jeito? Pessoa da ferida da humilhação, por favor, vamos curar isso daí. Vamos curar isso daí. Nossa, por favor, não fica se culpando a cada coisinha que acontece no planeta. Não é culpa sua, não, tá? Nada é culpa tua. As coisas acontecem porque tem que acontecer, a gente erra e tá tudo certo. E a gente vai errar de novo. E ótimo que a gente erra. Se a gente não errar, não aprende, né? Vamos parar com essa culpa. Tira essa vergonha, tira essa culpa. Tira, por favor, não tem muito o que eu te falar, não. Olha, como eu não passei por técnicas dessa ferida, porque eu não me lembro de agora, pode ser que daqui a um tempo, enquanto eu vou explicando, eu vou me lembrando e vamos fazer técnica e vamos curar. Mas agora eu não lembro de muitas, né, dessas, mas pode ter certeza que tem, viu? Se tem, mas como eu me sinto assim, como que eu posso te dizer? Essa já é bem antiga. Essa ferida minha é uma das mais antigas, assim. Nossa, como eu carreguei, só que ela não devia ser muito profunda em mim, por isso que o meu corpo não chegou a ficar grande. Mas assim, eu tenho também, viu? Tenho essa coisa ridícula aí, essa ferida aí, não quero falar mal dela, né? A gente tem que respeitar as feridas, nossa, das pessoas. Ai, mas essa pra mim... Gente do céu... Ela parece tão boba, tão pequena, parece tão insignificante, mas ela faz a pessoa carregar um peso nas costas. Gente, você imagina só, se você vai no supermercado e você esquece de comprar o arroz, aí você volta e fica se torturando. Por que eu não comprei o arroz? Por que eu não comprei? Tudo você se tortura. Tudo você se tortura. Como que nós vamos fazer desse jeito? Como que nós vamos viver? Gente do céu, aí o seu pai vai no mercado, ele esquece de comprar arroz, você fala, culpa minha, que eu não mandei uma mensagem para avisar. Tudo é culpa tua, tudo? Ai, o diabo, ele falou pra Eva comer maçã, foi culpa minha, eu devia estar lá naquela hora e fala, não falas com ela, não escuta ele. É tudo culpa tua agora? Para, vai. Eu sei que é difícil, mas a gente, vamos falar assim, para. Por quê mesmo? Porque assumir culpa e ficar se desculpando o tempo inteiro não resolve porcaria nenhuma, não adianta nada. Todas as vezes que a gente passa por uma nova situação de culpa, qualquer situação que seja, tá lá a pessoa masoquista pedindo perdão, pedindo desculpa, de novo, desculpa, ai, você me desculpa, ai, é culpa minha, você me desculpa. Para com isso! Oxi! Olha, deixa eu te falar, ninguém pode fazer você se sentir culpado, ninguém pode me fazer sentir culpada. Ninguém colocou na minha mente a culpa do Adão e Eva, ninguém colocou isso na minha mente. Eu já tinha o sentimento de culpa dentro de mim, porque senão a pessoa conta essa história e fala, dane-se, isso é problema deles, eu não tô nem aí com isso daí, aconteceu, eu nem sei se aconteceu, isso é uma metáfora, um mito, não tô nem aí pra essa história, foda-se. Agora, quando você já tem culpa, até a história de Adão e Eva é culpa tua. Por quê? Porque você já tem culpa. Então, qualquer coisa que aconteça, qualquer pio que alguém dê, você vai catar pra você e vai falar, culpa minha. Ferida da humilhação e da vergonha, a máscara do masoquista, é culpa minha, é tudo culpa minha. Vamos fazer uma musiquinha pra cada ferida, assim a gente não esquece. Depois eu faço, não vai que eu passo vergonha, né? Não quero passar vergonha, tanta vergonha mais do que eu já passo, né? Nossa, gente, é muito, muito interessante como que a culpa, algumas pessoas carregam uma culpa por algo que elas nem estavam lá. Cara, pensa comigo. Como eles dizem, mano do céu, a pessoa nem tinha nascido e ela tá carregando a culpa. Ela tá carregando a culpa do pecado original.
E ela ainda tem a coragem de falar pra mim que imagina, agora Jesus perdoou todo mundo, ele resolveu isso aí. Olha, gente, isso aí é um problema de infância que você tem. Você só grudou nessa crença porque você tem culpa. É só por isso. Porque você tem culpa, você tem a ferida da humilhação, você precisa ficar se autopunindo, se autopunindo, se autopunindo, se autocriticando, se autojulgando e ficar nesse masoquismo eterno, até que você cure a sua ferida da humilhação, da vergonha. Humilhação e vergonha pra mim tá a mesma coisa, viu? Pra mim é a mesma coisa, humilhação e vergonha. Nossa, humilhação e vergonha estão muito juntos. Então, todo mundo, de todas as feridas, vão se sentir culpado por alguma coisa. Só que eles vão sentir culpa. Todas as feridas vão levar a culpa. Mas alguns, o que muda o motivo de se sentir culpado, tá? O motivo de se sentir culpado é diferente para cada ferida. Entendeu? Então, o masoquista, ele se sente culpado com mais facilidade que as outras feridas. Não quer dizer que as outras feridas não se sintam culpadas. Mas esse aqui é qualquer coisinha. É bem mais pesada a culpa nesse aqui. Então, o sonho do masoquista é ser livre. A liberdade dele também é o sonho de quem tem a ferida da rejeição. Ser livre significa que não precisa prestar conta e nem ser controlado por ninguém, fazer o que quer quando quer. Então, o masoquista sentia-se preso quando ele era criança, principalmente aos pais. Então, esses impediam ele de ter os amigos, fazer o que queria, sair, fazer, bagunçar, fazer tudo de qualquer jeito. Então, ele em regra, ele vai criando obrigações para si para continuar se sentindo preso, culpado dessa forma. Não posso, né? Aí, quando não tem ninguém refreando ele explode e vai viver a vida a fundo, sem limite, aí exagera. Aí, o que ele faz? Como era aquela mãe muito controladora, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Ai, tem que ficar impecável, perfeito, nossa, tudo demais. Aí, quando ele tem a liberdade, ele faz o quê? Ele sai demais, ele come demais, ele cozinha demais, ele bebe demais, ele não sei o que demais, tudo demais, tudo demais. Então, aí quando ele adota esse comportamento de tudo demais, ele volta e começa a ficar assim, nossa, tô com vergonha porque eu fiz tudo muito de novo. Aí começa a entrar nesse looping eterno, assim, ó, vergonha dos outros, pelo que eu fiz, vergonha de ser quem eu sou. E aí, qual que é o maior medo dele depois de todo esse looping que eu expliquei? É a liberdade. Por quê? Porque com a liberdade ele perde o controle, ele sai fora de si completamente, e aí ele fica com vergonha, porque ele vai ter os comentários das coisas que ele faz, porque ele perde o controle, faz tudo demais, come demais, dança demais, bebe demais, tudo infinito. E aí, o que ele faz? Ele tem medo da liberdade, porque a liberdade para ele significa que ele vai sentir vergonha, vai se sentir humilhado, porque ele não vai ver o limite das coisas. Então, aí ele acha que aí ele vai fazer o quê? Ele tem muita energia bloqueada no corpo. Como ele se foi muito reprimido, assim, olha, faz isso, faz aquilo, muito reprimido no sentido de... Por exemplo, tem muitas regras, tem muita regra, tem muita coisa que essa criança está vivendo. É vergonha de tudo, então ele tem muita energia bloqueada. Agora, como que ele faz para curar isso aí? Se ele se permitisse viver sem vergonha e ser culpa, ser livre do jeito que ele precisa, aí o corpo dele iria emagrecer. Porque aí ele desbloquearia essa energia bloqueada de que mãe não deixa, não pode, não deixa. Nossa, nada. Então ele tem muita energia bloqueada. A hora que ele conseguir desbloquear essa energia, se soltar e fazer o que quer, sem sentir vergonha e culpa, aí ele vai se libertar desse peso. Porque no fundo ele está convencido que ele não sabe administrar o fato de ser livre. Então ele arranja inconscientemente um jeito de não ser livre. Olha que interessante. Ele acha que fazendo as próprias escolhas ele não vai ser controlado pelos outros. Mas suas decisões costumam resultar no oposto, ou seja, mais coerções e obrigações. Então, vamos imaginar um exemplo dentro de casa, para a gente encerrar, pelo menos, esse capítulo da ferida da humilhação, que o rapaz se sente na prisão dentro de casa por conta da sua esposa controladora. Aí, o que ele faz? Arranja 2 ou 3 empregos extra à noite para escapar do controle da esposa controladora. Então, ele se julga-se livre na liberdade, aí ele não tem mais limite, aí ele não tem mais liberdade. Então, ele se julga livre, mas na realidade,
ele não tem mais liberdade para se divertir e curtir o filho. Que aí ele acabou de criar um monte de horário à noite, por quê? Porque ele queria estar se sentindo controlado. Aí ele pega e faz o quê? Fica infeliz, carregando esse peso todo, não consegue ter tempo para cuidar do filho, para ser feliz, porque tá trabalhando que nem um louco. Outro exemplo, a moça tá solteira e para ela se divertir, para se sentir livre, ela compra a casa própria. Será que eu vou me enquadrar nisso daqui? Compra a casa própria. E aí, o que acontece? Ela não tem mais tempo porque ficou sobrecarregada com as tarefas da casa própria, por exemplo. Então, o que o masoquista faz para se libertar ainda num domínio que aprisiona? O que ele faz para se libertar de um domínio que está aprisionando ele? Ele vai lá e se aprisiona em outro. É uma beleza. Aí, fora isso, ele cria diversas situações no cotidiano que obrigam a fazer coisas que não tem nada a ver com o que ele gosta e com as suas necessidades. Então, ele fica, como eu já disse, punindo-se, se punindo, se punindo, se punindo, se julgando e penalizando o outro. Gente, o masoquista, ele tem o dom de castigar o outro antes que o outro faça. Antes que o outro faça. Principalmente quando ele tem vergonha de alguma coisa ou tem medo de ter vergonha de alguma coisa ou de outra pessoa. Então ele tem tanta dificuldade de se proporcionar prazer que quando se diverte em determinada atividade ou companhia de alguém, ele se culpa por estar feliz demais. Impressionante isso. Então, o masoquista que tem a ferida da humilhação faz tudo o que pode para que as outras pessoas não achem que ele desfruta de coisas boas. Dá para acreditar? Então, quanto mais ele se acusa de ser assim, mais o seu corpo ganha peso, vai ficando mais pesado e grande. É muito triste, né? Então, é aquele caso bem simples, que a mãe chega em casa e fala assim, sempre que eu chego em casa eu dou um jeito de não ter tempo de me proporcionar prazer e de não sentir prazer no que eu faço. Que a mãe chega em casa, quando o marido e os filhos vêem um programa na TV, estão se divertindo, ela para um pouco, presta atenção, não gosta, fica em pé assistindo, não se permite nem sentar, pois, segundo ela, fica com preguiça e isso não faria uma boa mãe. Não faria dela uma boa mãe. Então, o senso de dever é muito importante para as pessoas masoquistas. Elas não relaxam. E por enquanto é só, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas a ferida do masoquista parece muito bobinha, né? A ferida da humilhação parece muito bobinha, mas a pessoa vai ficando cansada, porque é pesado, né? É pesado você não poder se divertir, não é verdade?